Para programa Cruzeiro em Letras, agora vamos começar os caminhos da palavra com Pietro Costa. Bom dia mais uma vez, Pietro. Bom dia, Mauro. Bom dia, André. Todos aqui do estúdio, né? Sebastião Martins que está aí Sebastião nos Martins, assistindo. obrigado por nos prestigiar. André, Lá na Argentina, arriba. arriba. Todos aí, ouvintes e os habitantes, né, dessa fascinante galáxia literária, né, também. Né, nossas saudações. Mais uma edição com muita alegria, né? A gente pode dar continuidade, né? Andamento a mais uma edição dos Caminhos da Palavra, a 12ª, né? E sempre lembrando, né, que o objetivo que perseguimos com esse quadro, né, é trazer de alguma forma motivação e sobretudo subsídios para, né, para os interessados, né, evoluírem, né, melhorarem enquanto leitores e escritores, né. Esse ou seja, né, formas de transitar com mais segurança, com mais competência e boa técnica nos caminhos da palavra, né, nos diversos gêneros literários, né, formas, tipos de escrita, estilo, né. Esse é o objetivo que nós, com muita dedicação, né, perseguimos. Bom, hoje eu vou dar início, né, a temática que nós escolhemos para hoje, né, são os gêneros, para começar hoje, né, gêneros, subgêneros, estilos e a voz do escritor, né? Então, entre outras bibliografias, meus caros, entre várias outras, podemos considerar que essas são as mais influentes, as mais significativas nessa pesquisa que vamos compartilhar com vocês, tá? Marçal de Moisés, a criação literária, um grande monumento, né, para que se interesse em conhecer mais de se desenvolver melhor no ofício, tá? Um autor aqui da cidade muito didático, muito claro, muito competente no que faz, Roberto Clotes, Manual do Escritor, também recomendamos com ênfase, né? E esse livro também muito especial, A Voz do Escritor, de Álvares, né? Então são basicamente essas três referências, são as principais, né? Entre várias outras, podemos considerá-las as mais influentes no raciocínio aqui que vamos desenvolver, tá? Bom, começando então, para a gente falar dos gêneros literários, né, vai dizer que toda teoria, todo esforço doutrinário a respeito dos gêneros literários, em termos históricos, ele vai coincidir com a história da estética, da filosofia e da própria crítica literária, né? E antes do século XVIII, né, que é no período moderno, antes, basicamente, o que interessava aos teóricos, pensadores e doutrinadores da literatura era a poesia, né? Então, literatura identificava-se com poesia, né? E a gente vai citar alguns exemplos aqui. Em Platão, na conhecidíssima República de Platão, né? Quando eu falar aqui literatura, eu estou falando poesia, né? Livro 3 da República, literatura, ele vai conceber a poesia ou literatura como tragédia e comédia, teatro, o ditirambo, que é a poesia lírica, e a poesia épica. Então essa é a divisão concebida por Platão, né? Em Aristóteles, na sua Poética, a literatura, poesia, ela vai ter três acepções, né? Ele entende a literatura como mimesis. Mimesis significa imitação, né? E essa mimesis ela pode se dar como reprodução de um objeto exterior. Uma outra acepção é a tentativa de espelhar a criação divina, não é? O transcendental. E a outra é
exprimir o que habita na alma do artista. São essas três acepções de literatura quanto mimesis. Não é? Em Aristóteles, a poesia ela vai ter várias formas de se expressar, como epopeia, como tragédia, né? Como comédia, como ditirambo, a poesia lírica, né? Como aulética, né? Que é derivada da flauta, né? E a citarística do uso da cítara, que é um instrumento semelhante à lira, né? Usa as cordas da lira. Então, isso em termos de antiguidade, né? Ainda na antiguidade, a doutrina dos gêneros poéticos literários, ela vai aflorar também, mesmo que brevemente, na Epístola aos Pisões ou Arte Poética de Horácio. Então, Horácio também vai ser uma referência importante na questão da doutrina dos gêneros poéticos. Agora, em termos de Idade Média, né, nós vamos ter alguns exemplos isolados de doutrina literária. Não é tão efervescente como na Antiguidade, né? Exemplos isolados, aí podemos citar Diomedes, no Ars Gramática, do século IV, que ele vai promover uma religação, uma reconexão entre a cultura greco-latina e a medieval. E nós temos também o movimento da patrística, né? O movimento da patrística. Já na ambiência, no contexto da modernidade, e aqui eu faço menção ao Renascimento, né? Nós vamos ter realmente uma retomada, não do estudo dos teóricos antigos e do ideário de todo o movimento greco-romano, né? Então, por exemplo, textos de Aristóteles, de Horácio, vão ser comentados e glosados por humanistas, por tratadistas italianos e franceses, né? Sobretudo de Aristóteles, mas como se fossem realmente dogmas de fé, né? Axiomas, pressupostos inquestionáveis, né? Então, realmente é um movimento de veneração da cultura greco-romana antiga, né? E dentro desse contexto do Renascimento, uma obra monumental que não podemos olvidar, esquecer de fazer citação, Os Lusíadas de Camões. E essa obra, ela demonstra de uma maneira muito nítida essa preocupação de aliar o engenho, a forma, não é? Os modelos teóricos clássicos com a arte, né? Então, essa aliança, essa simbiose entre a forma e o conteúdo, em patamar de equivalente importância, a forma e o conteúdo, né? No romantismo, a segunda metade do século XVIII, nós vamos ter um movimento bem interessante, não é? De libertação, de uma nova oxigenação no sentido desses modelos, eles não serem mais categorias estanques, esses modelos e doutrinas dos gêneros literários, né? Há uma inventividade maior no sentido de mesclar esses modelos. Então, liberta-se da visão neoclássica, categorias que devem ser inexoravelmente seguidas, né? O romantismo tem essa característica, essa nuance. Então, na Alemanha e na Inglaterra cai por terra a distinção clássica dos gêneros, suplantada por uma noção de gêneros impuros, mistos ou comunicantes, né? Os gêneros clássicos tradicionais podem se fundir e criar novos modelos, né? A exemplo da tragicomédia. Nasce nesse contexto o drama, a reunião da tragédia e comédia e o romance, né? Como é que estamos de tempo aí? Não, tá ótimo, pode segurar. Beleza. Para finalizar, tá ótimo. Então, dentro seguindo esse raciocínio, né, nós temos aqui uma oposição, uma divisão bem nítida entre a teoria
clássica e a teoria moderna dos gêneros. A clássica é uma teoria mais de índole mais conservadora. Por quê? Porque ela vai diferenciar os gêneros em hierarquia, em natureza, né? E defender que é necessário manter os gêneros separados. É a doutrina da pureza do gênero ou do genre tranché, né? Já a teoria moderna dos gêneros, ela tem uma índole descritiva, né? E ela não limita tanto os gêneros em termos numéricos, né? E nem vai exigir regras, né? Aos autores, né? Ela não tem um aspecto assim dogmático, não. A moderna, ela tem um aspecto mais plural, mais livre, exatamente. Né? Uma definição que eu gostei aqui do Fidelino de Figueiredo: a função dos gêneros qual é? Orientadora, guiadora e simplificadora do ofício criador. Artifícios estéticos que representam plataformas de encontro do escritor com seu público. Então, essa é a função dos gêneros literários. Maravilha. Também tendo uma gradação, né, Pedro? Eles pegam aquela coisa primeira ali que é só da poesia, vão agregando a questão do fundo musical, depois eles começam a transformar aquilo em coisas maiores até chegar numa literatura mais complexa. Né? Exatamente. Legal, Isso foi muito bom mesmo. essa abordagem histórica aí. Vamos finalizar então. Só finalizando então, gêneros, espécies e formas, né? Isso aqui no magistério, no entendimento de Marçal Moisés, a criação literária. Ele vai colocar que os gêneros literários são basicamente dois: poesia e prosa. As espécies de poesia, lírica e épica. Mais à frente a gente vai tratar desses pormenores, tá? De uma maneira bem objetiva. As formas de poesia, só citando alguns exemplos: soneto, ode, poema, poemeto, epopeia. E algumas formas de prosa: conto, novela, romance, etc. Então, próximo sábado a gente prossegue, né? Vou falar do gênero dramático, gênero épico, narrativo, lírico e os subgêneros literários em prosa. Maravilha. Gratidão, pessoal. Parabéns. E é isso aí, galera. A Academia Cruzeirense de Letras, né, faz esse programa todo sábado com muita alegria para todos vocês. Programa Cruzeiro em Letras aqui na DF-FM. Daqui a pouco teremos Maria Eduarda Marinho, uma jovem escritora. E iremos para o nosso intervalo. Daqui a pouco voltaremos com a agenda cultural e muito mais. Façam suas perguntas para Maria Eduarda. Daqui a pouco estamos de volta.